Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui essa noite para cultuar o nosso Deus, Deus Criador, soberano, Deus Emanuel presente conosco, Deus o nosso provedor, sustentador da nossa vida. Vamos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Vamos meditar na palavra essa noite, em Gênesis capítulo 18. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Gênesis 18, versículo 22 a 33. Gênesis 18, verso 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximou-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: Não o destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar, irmãos. Peça a Deus que fale ao seu coração, que nos instrua através da palavra dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano, Deus justo, Deus bondoso, misericordioso, Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor ouça a nossa oração, a nossa súplica. Abençoa a tua igreja, Pai, que está aqui preparada para ouvir, Pai, a tua palavra. Que teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento, Pai. Abençoa os irmãos, fala o coração da igreja, a necessidade de cada um, que o Senhor venha edificar a fé dos irmãos, fortalecer a fé de cada um no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, me capacita também a transmitir a tua palavra, Pai, com sabedoria, com clareza, para que o nome do Senhor seja conhecido, Pai, engrandecido, glorificado. Pai, nos abençoa, Pai, nós oramos confiados em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, dessa pandemia, muito sofrimento, muita dificuldade, muitas mortes, muita tristeza. E eu pergunto, o que a igreja pode fazer diante de toda essa dificuldade, sofrimento que nós vivemos hoje em dia? O mundo inteiro passando por essa dificuldade, muitas perdas, muitas pessoas, tristes, angustiadas, sem saber o que fazer, O que a igreja pode fazer em relação a isso? Esse texto de Gênesis capítulo 18, verso 22 a 33, nós vemos o pai da fé, Abraão, intercedendo a favor dos justos que poderiam existir ali em Sodoma. Então nós olhamos e vemos que nós, como igreja, hoje, temos o mesmo papel que Abraão fez naquela época. Nesse relato, Moisés descreveu os papéis de Abraão e Ló em relação
a destruição de Sodoma e Gomorra. O conhecimento, os acontecimentos que trouxeram juízo sobre aquelas cidades, e descreve também como o povo de Deus de todas as gerações devem buscar a salvação de outros, embora sem se deixar influenciar pelas influências malignas, pecaminosas do mundo. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria uma grande e poderosa nação. Aqui nós vemos Abraão exemplificou o papel apropriado ao interceder pelos justos que poderiam existir naquelas cidades de Canaã. Nós vemos Deus ali Deus aplicaria a sua justiça, trazendo destruição, morte, por causa da rebeldia, do pecado daquele povo. E também Deus manifestaria a sua justiça, a sua misericórdia, por causa da aliança que ele tinha com Abraão e a sua descendência, livrando, salvando muitos ali da morte. Eu gostaria de compartilhar, nós vemos aqui, irmão, a igreja, ela precisa interceder para que haja salvação. A igreja precisa interceder a Deus para que haja salvação dos escolhidos, interceder a Deus para que Ele manifeste a sua misericórdia, a sua graça, nesse tempo que nós vivemos, que Deus tenha misericórdia, que visite os perdidos, convertendo as vidas, que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, que Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, que Deus fortaleça a sua igreja cada vez mais na sua palavra, nas suas promessas. A oração de Abraão a favor de Sodoma é um exemplo de uma oração intercessora. A oração intercessora é uma oração feita a favor de outros. Nós colocamos outros diante de Deus na nossa oração, pedindo a graça e misericórdia do Senhor, o favor de Deus sobre a vida deles. Como ser um intercessor a favor de outros? Como ser um intercessor diante de Deus a favor de outros? Eu gostaria de compartilhar algumas lições que nós vemos nesse texto aqui da palavra de Deus. Em primeiro lugar, para ser um intercessor pela salvação dos outros, é preciso permanecer na presença do Senhor. Em primeiro lugar, para ser um intercessor a favor de outros, é preciso permanecer na presença do Senhor. Versículo 22. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão ficou em pé diante da face de Deus, porque o Senhor permaneceu com ele. Orar é permanecer na presença do Senhor, que veio ao nosso encontro. Foi o Senhor que apareceu a Abraão e permaneceu com ele nos carvalhais de Manre. Orar é ficar sozinho com Deus, permanecer a sós com Deus, na presença do Senhor. Deus vem até nós para mantermos comunhão com Ele. Deus vem até nós para mantermos comunhão com Ele. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é uma palavra dirigida à igreja. Jesus está batendo a porta do coração da igreja, chamando a igreja à comunhão, a estar, permanecer na presença do Senhor, a buscar a sua presença, Deus quer manter comunhão conosco. É preciso permanecer na presença do Senhor. A oração é a nossa resposta ao interesse de Deus por nós e a nosso favor. E uma pergunta, irmãos: eu tenho permanecido na presença do Senhor? Eu tenho uma vida de oração? Eu sou chamado por Deus? Deus já bateu a porta do meu coração para mim ter comunhão com Ele, para mim permanecer na sua presença? Você é a igreja do Senhor? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então nós temos livre acesso ao trono da graça. Deus está nos chamando a permanecer na sua presença, manter comunhão com Ele. Eis que estou à porta e bato. Jesus já te chamou para ter comunhão com Ele, para você derramar o seu coração diante do Senhor. Você tem experiência, como Davi diz lá no Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração e minha súplica, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Você tem buscado ao Senhor? Você tem permanecido na presença do Senhor, irmãos? É preciso permanecer na presença do Senhor. Todos nós somos chamados a estar diante do Senhor. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Devemos ter uma vida de oração. Agora é o momento, irmão, de nós permanecermos diante do Senhor. Hoje nós não podemos fazer muitas coisas, nós não podemos visitar nossos entes queridos, nós não podemos visitar os irmãos, mas nós podemos orar, interceder por eles, permanecer diante do Senhor. Agora é o momento, irmãos, de nós buscarmos a presença do Senhor, permanecermos na presença do Senhor. Segundo lugar, para ser um intercessor pela salvação dos outros, é preciso orar consciente das promessas de Deus. Segundo lugar, para ser um intercessor pela salvação dos outros, é preciso orar consciente das promessas de Deus. Versículo 17 e 18, diz assim a palavra: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus destruirá Sodoma e Gomorra, mas antes que ele faça isso, ele quer revelar, antes que isso aconteça, ele quer compartilhar os seus planos e a sua vontade com Abraão. Abraão é um profeta de Deus que recebia a revelação de Deus. Deus falava com seus profetas, seus servos. E Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus planos, os seus segredos aos seus servos, os profetas. Abraão era um homem de fé. Abraão tinha um relacionamento íntimo e constante com Deus. Abraão é chamado amigo de Deus. Isaías 4:8. Ser amigo de Deus é compartilhar a sua amizade e saber conhecer os seus planos. Abraão sabia quão depravada era a cidade de Sodoma. O seu juízo era certo. A preocupação de Abraão é com seu sobrinho Ló, que residia naquela cidade. E antes de Deus enviar o juízo, a destruição, que Abraão já sabia, Deus já tinha revelado para ele. Antes de Deus enviar a destruição, ele revelou seus planos, e Abraão intercede a Deus em oração a favor dos justos que poderiam existir naquela cidade, principalmente seu sobrinho Ló e a sua família. Então, é por causa do conhecimento da revelação de Deus que Abraão foi motivado a orar a Deus. Por causa do conhecimento da revelação de Deus que Abraão foi motivado a orar, buscar a presença do Senhor. Uma pergunta para nós, uma aplicação nesse ponto: você que conhece a palavra de Deus, sabe, conhece as promessas de Deus, que Deus há de fazer, está revelado na sua palavra, né? A palavra diz que o amor se esfriará de quase todos, a vida de Cristo está próxima, né? As coisas vão piorar cada vez mais, a Bíblia mostra isso, né? Haverá tribulação, haverá sofrimento, haverá peste, fome, guerras, terremotos. Está escrito na palavra de Deus, e Deus tem muitas promessas para nós, para o seu povo. O conhecimento da revelação de Deus te motiva a buscar a presença do Senhor? Ou me motiva a ficar parado? Se Deus já sabe, se Deus vai fazer isso mesmo, se vai acontecer, a corrupção vai crescer cada vez mais, o amor vai se esfriar, eu vou cruzar os braços e ficar olhando, não vou fazer nada. Nós precisamos, isso deve motivar, o conhecimento da palavra de Deus, da revelação de Deus, deve nos motivar a buscar a presença dele. Lembra de Daniel? Daniel, quando soube pelas escrituras que o cativeiro de 70 anos estava acabando, motivou Daniel a orar. Daniel orou por 3 semanas, 21 dias de oração e jejum. Então, o conhecimento da revelação de Deus, nós conhecemos a palavra, tem que nos motivar a buscar a presença do Senhor, tem que nos motivar a interceder pela salvação
das pessoas, pelos nossos governantes, que eles sejam íntegros, sejam retos, que Deus abra as portas à proclamação do Evangelho. Se Deus já sabe quem que Ele vai salvar, então eu não vou fazer nada, eu não vou evangelizar, eu não vou orar, não. O conhecimento da revelação de Deus me motiva a agir, primeiramente em oração, pregando a palavra, intercedendo a Deus. Então devemos nos motivar a orar, né? Se Deus já sabe por que orar, é para que os propósitos de Deus se cumpram. Por isso que a oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Cumpra os seus propósitos, faz o teu querer. A oração não muda os planos de Deus, mas é um dos meios que Deus usa para cumprir o seu propósito. Que Deus nos motive, irmãos, a orar, a ter um conhecimento da revelação de Deus, orar firmado nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, para ser intercessor pela salvação de outros, é preciso orar confiado no caráter de Deus. É preciso orar confiado no caráter de Deus. Versículo 23 e 25, diz assim a palavra: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então a oração de Abraão baseia-se na justiça de Deus. Ele estava convencido de que havia pelo menos 10 justos naquela cidade de Sodoma, e sendo Deus justo e misericordioso, Ele jamais destruiria os justos com os perversos. Deus, com certeza, teria poupado Sodoma se os dois anjos tivessem encontrado pelo menos 10 justos naquela cidade. Infelizmente, só Ló e suas 2 filhas foram salvas. Devemos orar sempre, irmão, baseado, confiado no caráter justo e misericordioso de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra é registrada na Bíblia como um grande exemplo do justo juízo de Deus contra o pecado, e ao mesmo tempo demonstra a misericórdia de Deus para com seu povo. Por amor do seu nome, Ele perdoa. Então devemos, irmãos, orar confiados no caráter justo e misericordioso de Deus. Davi, no Salmo 25, ele diz lá: lembra-te, Senhor, de mim, segundo a sua misericórdia, segundo a tua bondade. É por causa da bondade de Deus, misericórdia de Deus para conosco, que Ele ouve a nossa oração. Então podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça do Senhor, que através de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, Deus ouve a nossa oração. O diabo tenta nos desanimar, irmãos, porque ele sabe quando o crente ora, Deus intervém. O diabo vai fazer tudo para desanimar você, acusar você, que você é um crente fraco, que Deus não vai ouvir a sua oração. Deus ouve a oração de todo aquele que está em Cristo. Muito pode a súplica do justo, diz Tiago 5,16. Muito eficaz é a súplica do justo que somos justificados em Cristo. Não é por causa do nosso mérito, não é porque nós somos merecedores, não. É por causa de Jesus, irmão, que Ele nos resgatou da condenação. É por causa de Cristo, nós temos mérito com Deus por causa dos méritos de Cristo. Somos justificados por causa da justiça de Cristo. E Deus nunca vai nos deixar de ouvir as nossas orações, a nossa súplica. Salmo de Davi 34 diz lá: busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então devemos ter confiança, convicção que Deus ouve a nossa oração. Se nós pecarmos, confessemos nosso pecado ao Senhor e busquemos a presença do Senhor, continuamos orando, perseverando, por causa de Cristo, que Deus ouve a nossa oração. Devemos orar confiado no caráter misericordioso, justo de Deus para conosco, porque Ele nos ama
incondicionalmente em Cristo Jesus. Em quarto lugar, para ser o intercessor pela salvação dos justos, é preciso perseverar diante de Deus em oração. É preciso perseverar diante de Deus em oração. Nós vemos isso em todo o texto. O texto mostra que Abraão perseverou, persistiu, continuou pedindo. Ele permaneceu e aproximou-se do Senhor. Ele orou a Deus de forma ousada e confiante. Ele insistiu, ele persistiu, ele orou de forma contínua. Nós vemos no texto que primeiro ele pede por 50 pessoas. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar a cidade? Senhor, mas só mais dessa vez, se tiver 45. Senhor, mais uma vez, se tiver 30 justos, o Senhor vai poupar a cidade? Senhor, se tiver 20 justos, Senhor, só mais essa vez, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai poupar a cidade por amor dos 10. E Deus promete poupar a cidade por amor dos 10. Mas infelizmente não tinha 10 justos ali, mas tinha algumas pessoas justas. E Deus ouviu a oração de Abraão, né? Então, em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, o Senhor Jesus conta uma parábola do amigo importuno, para nos ensinar a importância de nós perseverarmos, continuarmos orando, não desistirmos, clamarmos ao Senhor, continuarmos na presença, permanecer na presença dEle, por causa Ele é misericordioso, por causa Ele é bondoso, por causa das suas promessas. Em Lucas 11, 5 a 8, disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegando de viagem me pediu e eu não tenho que lhe oferecer? E outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados, não posso levantar para te os dar. Digo-vos que se não levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Essa parábola mostra que o amigo só atendeu por causa da importunação do outro. O outro ficou batendo, incomodando. E ao contrário, Deus é o contrário disso. Deus tem prazer em nos atender. Deus está de braço aberto, Ele está nos esperando. Ele bate a porta do nosso coração, né? Então, Salmo 50, versículo 15, Davi diz lá: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Deus nos convida: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, ele diz lá: tendo a Jesus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E nós podemos chegar porque Ele é nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós. Através de Cristo, nós temos livre acesso ao trono da graça, podemos chegar com confiança, com ousadia, que um filho chega diante do Pai, e o Pai atende a necessidade dos seus filhos. Chegar para encontrar graça e misericórdia, socorro em ocasião oportuna. A oração intercessora nasce de uma necessidade. Abraão, ao saber que Deus irá julgar, punir aquela cidade por causa dos seus pecados, e seu sobrinho Ló reside ali, Abraão se coloca na brecha, se coloca em oração pelos justos daquela cidade. Abraão clama a Deus, Abraão ora pelo seu sobrinho. Abraão era um homem de fé, ele cria que Deus poderia livrar seu sobrinho Ló. Por isso Abraão intercede com determinação, perseverança, persistência. Devemos pedir, buscar, bater, até que a bênção seja recebida, irmãos. Então Jesus nos ensina a perseverarmos. Deus tem prazer em atender nossas orações. Ele está à porta, batendo no nosso coração, nos chamando.
Deus espera que busquemos a sua presença, né? Então busquemos a Deus com perseverança, busquemos a Deus, que Ele está ali pronto, de braços abertos, a responder nossas orações. Em quinto lugar, para ser um intercessor pela salvação dos outros, é preciso esperar uma resposta de Deus, é orar com confiança que Deus vai responder a nossa oração. É preciso esperar uma resposta de Deus. Versículo 24 e 25: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Deus não encontrou 10 justos em Sodoma, por isso resolveu destruí-la. Deus é o autor pessoal dessa punição. Foi Ele que fez chover enxofre e fogo sobre aquela cidade. Ele é o juiz que julga, condena e executa a sentença. Os anjos que foram enviados por Deus para executar o juízo, por ordem de Deus, eles destruíram tudo, a cidade inteira, as casas, os moradores, a vegetação, tudo. O instrumento da punição foi uma chuva de enxofre e fogo. Tais elementos são usados para demonstrar, para descrever o juízo de Deus sobre o diabo e seus anjos na condenação eterna, e sobre todos aqueles que se rebelarem contra Deus, aqueles que não receberem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A oração, irmãos, é o braço da esperança. A oração é a fé em ação. A oração é o pedido de ajuda a Deus. A oração é o nosso reconhecimento da nossa dependência de Deus. Quem ora espera a resposta. Quem ora aguarda com expectativa. Quem ora espera em Deus. Abraão orou e esperou uma resposta de Deus. No capítulo 19, versículo 27, você pode conferir lá, diz que quando executavam o juízo os anjos trazendo destruição, destruindo a cidade, Abraão levantou-se de madrugada e olhou em direção de Sodoma e Gomorra e viu a sua destruição. Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Depois que estava destruindo a cidade, Deus lembrou-se. A expressão Deus lembrou-se indica que Deus ouviu a oração de Abraão. Então Deus respondeu a oração de Abraão. Ló foi salvo e a cidade foi destruída. Os mesmos anjos que foram enviados para destruir, trazer juízo por causa dos pecados daqueles homens contra Deus, foram enviados à casa de Ló para salvar Ló e sua família, e salvou Ló e suas 2 filhas. Em resposta às orações de Abraão, Deus enviou os anjos na casa de Ló para salvá-los. Irmãos, eu desafio você que é um cristão, que tem Jesus como Senhor e Salvador, que faz parte da igreja de Cristo. Nós somos chamados por Deus, através da sua palavra, a sermos intercessores, a colocarmos na brecha, orando, clamando pelo nosso mundo hoje, pelos nossos governantes, pela salvação dos perdidos, que Deus restaure a saúde daquelas pessoas que estão enfermas, tratando, que Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que são da área da saúde, da segurança. A igreja é chamada, o único que pode chegar diante de Deus em oração somos nós, através de Cristo Jesus. Nós somos chamados a ser intercessores. Quem ama, intercede, irmãos. A intercessão demonstra que temos uma vida madura diante de Deus, que nós reconhecemos a nossa posição diante do Senhor, que eu tenho livre acesso ao trono da graça. Aqueles que não conhecem a Cristo não têm. Isso é uma posição que Deus colocou à igreja, somos nós. É um papel que nós temos que cumprir, né? Nós não podemos visitar, nós não podemos fazer muitas coisas, mas podemos orar, interceder. Nossas orações vão alcançar o Japão, aqueles que estão longe, vai guardar, proteger. Interceda, irmão, pela obra de Deus, pelos missionários, pelos governantes, pelos perdidos, pelos enfermos, né? Tiago 5,16, como já disse, muito pode a súplica de um justo. Deus, ele procura os crentes, os fiéis, para se colocarem na brecha.
E Deus está te chamando hoje para ser o intercessor, para ter uma vida de oração. Então, se você é um cristão, tenha uma vida de oração. Agora é o momento. Não há desculpa para nós que não temos tempo, mas uma questão para me ter uma vida de oração. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que tirar um tempo, planejar um tempo, vou separar esse tempo para estar em oração diante de Deus, para estar intercedendo. Se eu não tirar um tempo, não planejar, nunca vou orar, irmão. Né? Jesus lá em Mateus capítulo 6, ele fala, ó, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Né? Então devemos ter um lugar para orar, um lugar em secreto, é você e Deus. Podemos orar com outros irmãos, com a família, é tempo de reunir a família, no nosso culto doméstico, interceder pela igreja, interceder pelos nossos familiares, interceder pelos aqueles que estão sofrendo, angustiados, em depressão. Tem muitas pessoas necessitando das nossas intercessões, irmão. Seja um intercessor, se coloque na brecha, tá certo? Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos dê graça, para como Abraão, né? Que era um pai, é nosso pai na fé, mas era um homem que tinha falhas também, né? Um homem pecador que mentiu, tinha fragilidades, mas Deus ouvia a sua oração, e Deus ouve a nossa oração. Tenha uma vida de oração, desenvolva sua vida espiritual. Não há uma vida espiritual saudável sem leitura da palavra, meditação da palavra e oração, né? Como duas asas, palavra e oração. Eu ter essa comunhão com Deus. Deus, Ele bate a sua porta, a porta do seu coração hoje. Tenha uma vida de oração, irmão. Tire um tempo para estar com Deus, intercedendo, orando pela sua família, pela sua vida, pela sua igreja, pelos irmãos. Quantos irmãos da sua igreja estão na sua lista de oração? Quantos missionários que estão espalhados no mundo estão na sua oração? Quantas pessoas perdidas você tem orado para Deus salvar eles, resgatar eles da condenação eterna? Quantos governantes você tem colocado diante de Deus em oração? É uma responsabilidade que Deus me chama e te chama. Teremos um tempo para orar, irmão, para interceder. Deus quer essa comunhão, que nós realmente sejamos intercessores. Que Deus nos abençoe, irmão. Quem ama, intercede. Quem ama, ora. Quem se preocupa vai colocar os outros diante de Deus, vai orar só por si. Aquele que ora só por si é um egoísta, são fracos na fé. Você vê o apóstolo Paulo orava pelas igrejas, colocava o nome de muitos irmãos em oração. Quantos irmãos você coloca nas suas orações? Então você faz menção dele diante de Deus em suas orações, né? Aquele que ama ora, aquele que ama intercede. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouviu ali a oração de Abraão, e o Senhor ouve a nossa oração. Eu tenho essa convicção, Pai, através da tua palavra. Aqueles que oram, Pai, que têm uma vida de oração, já viram muitas respostas suas, Pai, a oração. O Senhor está batendo a porta do nosso coração, da sua igreja, para ter comunhão com o Senhor. Que cada um dos irmãos que ouvirem essa palavra, Pai, que possam realmente ouvir e atender ao chamado do Senhor, Pai, para ter comunhão com o Senhor, para ser um intercessor, interceder. Que haja amor no nosso coração, Pai, disposição, para nós termos esse tempo com o Senhor em intercessão, orando por aqueles que estão perdidos, orando pela obra missionária, orando pelos nossos governantes, pelos médicos, aqueles que estão na frente, enfermeiros, aqueles que estão sofrendo, que estão enfermos, Pai, que possamos ser intercessores diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter esse compromisso com o Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado, o nome do Senhor seja engrandecido. Fortaleça a nossa fé e desperta a tua igreja. Que teu Santo Espírito, Pai, que é o Espírito de súplicas, que intercede em nós, que possamos realmente ouvir a voz de Cristo que intercede por nós, à direita do Senhor lá no céu. Que as nossas orações sejam reflexo das orações de Cristo por nós. Que Ele se preocupa com aqueles que estão perdidos, Ele se compadece daqueles que estão sofrendo. Devemos também nos compadecer, Pai, orar, interceder, preocupar com o nosso próximo, preocupar com aqueles que estão sofrendo.
aqueles que estão angustiados. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, nos ajuda. Nós oramos, toda honra, Pai, toda glória e louvor e adoração, Pai, seja dado ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, receber a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja, espalhada pela face da terra, hoje e para sempre.